Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, como vocês estão? Aqui quem está falando é a Marisa, mas eu tô aqui junto com o meu amigo Thiago também. Olá, galera, tudo bem? Esse é o podcast que todos queriam, pelo que a Marisa fala, era o podcast mais desejado de todos. O BTK e o Columbine a 300 km por hora, acho que os dois estavam meio que empatados, mas eu falava, né, que cada dia saía um seguidor do buraco pra perguntar onde que tá o podcast de Columbine. Estamos aqui para saciar os desejos de todos vocês, né? E acho que esse podcast vai ficar bem especial. Eu nem terminamos de gravar, mas eu já estou empolgada. E vai ser longo, hein? Coitado do Túlio. Coitado do Túlio, espero que vocês gostem. E esse podcast é o primeiro do nosso mês de julho especial, né, Thiago? Sim, é o Julho Criminal, ao qual vocês vão ter um episódio por semana. Isso é muito legal, a gente tá muito animado pra fazer, a gente já explicou no podcast passado do Jack. E nem faz tanto tempo assim, né, Marisa? Já faz uma semaninha a gente tá aqui de volta pra gravar. Exatamente. E explica um pouco o que é o Julho Criminal e explica como as pessoas podem nos ajudar. Exatamente, é que assim, né, eu e o Thiago a gente faz aniversário muito próximo, ele faz aniversário no dia 23 de julho e eu no dia 27 de julho, e por conta disso a gente decidiu meio que comemorar o nosso aniversário gravando podcasts. Então vai ter um episódio novo durante o mês de julho, toda quarta-feira, né? A programação já tá lá na nossa página do Instagram, então é só vocês entrarem lá que vai estar certinho todos os episódios que vão sair. O primeiro vai ser agora de Columbine, e né, gente, como vocês sabem, edição é uma coisa meio salgado o preço, né? Não é assim salgado o preço, é difícil nós manter isso daqui, né, sendo que somos assalariados, né? Somos fudidos, né, Thiago? Não tem outra palavra. Tem outra palavra? Acho que não tem. A gente é trabalhador e é difícil manter um podcast, gente. Não é zoeira, mas manter um podcast, por mais que atualmente seja várias coisas de graça que antigamente não tinha, mas tem custos envolvidos e a gente precisa bancar isso tudo. E às vezes a gente tira do bolso para entregar para os nossos ouvintes e a gente quer aumentar a qualidade do nosso podcast, aumentar a frequência. Então, por isso, a Marisa vai fazer aquele nosso minutinho do Apoia-se. Exatamente, acho que vocês já estão cansados de saber que vocês podem ajudar a gente através do Apoia-se, que tem todas as informações mais explicadas lá na nossa página do Instagram também, mas vocês podem ajudar a gente esse mês de uma maneira um pouco diferente. O Apoia-se é aquele lance, vocês pagam a quantidade que vocês podem todos os meses, mas se vocês querem ajudar a gente esse mês para trazer todos esses episódios, vocês podem mandar um Pix pra gente. E esse Pix vai ser pelo e-mail do podcast, que é contato@umpodcast@gmail.com. Ele vai estar escrito certinho na descrição desse episódio. E, gente, o Pix, gente, é qualquer valor. Quer mandar 1 centavo? Mande 1 centavo. Quer mandar 10 centavos? Mande. Quer mandar R$1.000? Pode ser também. Acho um pouco exagerado. Mas se seu coração diz isso pra gente, a gente vai aceitar, né, Thiago? Acredite no coração das cartas e no coração do Pix. Exatamente, né? Então, pode estar ajudando a gente dessa forma. Qualquer valor já vai ajudar a gente muito a manter esse mês, de verdade, qualquer valor. E também tem o Apoia-se que vocês já conhecem, tá tudo explicadinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda uma DM pra gente e não esqueçam de marcar a gente quando vocês ouvem os podcasts, que a gente tá sempre repostando. Então, siga a gente nas outras redes sociais também. E venham conversar com a gente. Esses tempos eu tive uma discussão bem legal com um ouvinte sobre edição de podcast.
podcast, como a edição tava. E, gente, a gente sempre gosta de ouvir elogios e gostamos de ouvir críticas. E críticas construtivas são sempre bem-vindas. Tipo, minha mãe sempre falava, não importa o que é falado, importa como se fala. Então, se você falar de uma maneira educada, dar feedbacks positivos ou até negativos pra gente melhorar, a gente vai estar ouvindo e vai estar discutindo, e eu vou estar lá dando indicações de podcasts e a Marisa vai estar lá fazendo suas maquiagens. Exatamente. É isso, e acho que a gente pode começar o nosso podcast de hoje. Sim, senhora. Vamos então para o caso Columbine. Hoje a gente vai seguir uma estrutura um pouco diferente do que a gente faz. Como vocês sabem, vocês que já são nossos ouvintes, né? A gente sempre começa falando sobre os autores do crime, mas hoje a gente quer começar a falar sobre o local onde esse crime aconteceu, que foi na Columbine High School, que obviamente esse é o massacre escolar, acho que mais famoso, mais conhecido que aconteceu até agora. E essa escola, ela é extremamente tradicional. Ela fica numa cidade de mesmo nome, chamada Columbine, que fica no Colorado, lá nos Estados Unidos. Ela foi inaugurada em 1973, ou seja, ela é bem antiga mesmo, e em média eu procurei lá nas informações na internet, hoje em dia ela está com 1.664 alunos. Só que na época que esse atentado aconteceu, tinha mais alunos ainda, né? Ela é uma escola bem grande, na real, ela tem cerca de 210 metros quadrados, e boa parte da pesquisa que a gente fez para esse caso, a gente fez com base no livro Columbine, escrito pelo Dave Cullen, que é publicado pela Dark Side aqui no Brasil, né? E no começo do livro ele faz uma descrição mais ou menos de como que era a escola, e se vocês forem ver fotos, ela realmente parece com uma fábrica, né? Ele faz essa comparação no livro de que Columbine parecia uma fábrica, é uma construção bem grande, era considerada bem moderna, ela tem poucas janelas, se a gente for ver, por isso que eles comparam ela com uma fábrica. Ela não é uma escola assim muito colorida, ela tem uma aura. Claro que hoje em dia a gente já consegue saber por conta de que aconteceu, mas se a gente vê daquela fachada de escola muito colorida, muito feliz, né, Thiago? Ela é meio bege. Parece uma coisa bem militar, sabe? Tipo, Sim. bem monotone, que não tem muitas... Bem monótona, não tem planta, assim, na frente Exatamente, da escola. Não tem nada. É tipo um lugar bem cinza, assim, bem apagada, vamos dizer assim. E esse apagado também trazia digamos, esse rigor e essa estrutura. Tradicionalidade. E isso, toda essa tradicionalidade trazia um grande diferencial dessa escola. E qual que era esse diferencial, Marisa? Como eu disse antes, essa escola tinha uma reputação muito grande no estado do Colorado, porque basicamente cerca de 80% dos alunos que estudavam nessa escola conseguiam sair com aprovação em cursos universitários e em universidades boas nas maiorias das vezes. E isso, considerando o sistema de estudo e de aprovação dos Estados Unidos, isso era muita coisa. Então existia uma pressão gigantesca nessa escola para que os alunos tivessem notas boas, para que eles conseguissem manter essa média de aprovações das universidades, né? Porque isso era uma espécie de propaganda para a escola, né? Não tem como dizer que não. As pessoas iam ter mais interesse de matricular os filhos dela nessa escola, né? Como eu disse, era uma escola grande, vou falar já essa informação só pra gente saber, né? Ela tinha cerca de 24 saídas e entradas, né? Só que tem uma pessoa relativamente conhecida que estudou nessa escola. Quem que foi essa pessoa, Thiago? E o que que ela tem a dizer sobre como que era estudar em Columbine? Essa pessoa é Matt Stone. Pra quem não sabe, ele é um dos criadores daquele pequeno show de comédia, animação de comédia meio escrachada, que é o South Park. O South Park é bem conhecido, ele é tipo um Simpsons que tá tipo há vários anos no ar. O Simpsons, só que, tipo, 1000 vezes mais, assim, com piadas que seriam criticadas pelo Twitter facilmente. Digamos que eles não se importam muito com a galera militante. Eles são bem escrachados. Sim, nem um pouco. Nossa, eu lembro até hoje de um episódio, pra quem não sabe, pra quem só ouve minha voz, eu sou ruiva, e tem um episódio que eles falam dos ruivos que eu lembro que eu dava tanta risada. Tipo, é umas piadas de muito mau gosto, assim, eles sofrem várias, assim, críticas por conta disso, mas é uma das séries aí que tá, gente, há anos na televisão. E eu ouvi essa entrevista no Bowling for Columbine,
pra quem não sabe também, é um documentário famoso do Michael Moore, que chegou a ganhar o Oscar, e ele foi muito, muito elogiado, e ele faz, esse Matt Stone, ele vai lá e dá uma entrevista pro Michael Moore, e ele fala como ele era pressionado, como aquela escola era chata, como aquela escola era entediante, como o ambiente da escola era, tipo, totalmente assim, ó, ou você vai ser uma pessoa bem-sucedida, ou você vai ser um fracassado na vida. E ele falava, tipo, às vezes acontece que a pessoa, tipo, não vai tão bem na escola, mas se dá bem na vida, tá ligado? E, tipo, você ir mal na escola não quer dizer absolutamente nada. E ele falava sobre isso, é uma crítica bem, sabe? Bem pesada, né? Quando eles falam das pessoas que cometeram um massacre, tanto o Eric quanto o Dylan, e eles serem chamados de bicha, ele fica pensando que a pressão deve ter sido muito imensa e que se tivesse alguém pra falar, tipo, cara, não é bem assim, a escola não é tudo isso e, pô, daqui a poucos meses vocês vão estar fora desse ciclo e basicamente nunca mais vão ver essas pessoas. E ele fala sobre isso e é uma coisa que, tipo, é bem chocante nessa parte do documentário, porque você fica pensando sobre isso, sabe? Pensando sobre como essa pressão era media e como várias coisas que apareciam depois, que a gente vai contar depois. Por exemplo, o Eric e o Dylan fazendo arminha na foto deles. Então... Nossa, sim. Aham. E sem falar, né, essa cultura de high school nos Estados Unidos é muito forte, né? A gente acha que é muita coisa de filme, o valentão, o time, as líderes de torcida, mas, gente, o pior é que, infelizmente, isso é meio que real, né? Porque eu vejo várias pessoas que fizeram o intercâmbio para os Estados Unidos falaram que, tipo, é muito parecido com o filme, realmente existem esses grupinhos dentro da escola. Claro que deve existir exceções, mas, tipo assim, eles têm uma cultura lá do ensino médio que é muito forte, tem muita pressão mesmo nas escolas, né? Mas como o Thiago disse, agora a gente vai falar dos dois autores desse crime e a gente vai começar falando sobre o Eric Harris, que nasceu no dia 9 de abril de 1981 numa cidade chamada Wichita, no Kansas, lá nos Estados Unidos. O pai do Eric se chamava Wayne Harris e a mãe dele se chamava Catherine Ann Paul. O pai do Eric trabalhava como militar. Por conta disso, né, na verdade ele trabalhava como piloto de teste na aeronáutica e por conta da profissão dele eles estavam se mudando constantemente, né? E ele acabou se aposentando cerca de 23 anos depois como major, né? E aí, finalmente, eles acabaram fixando residência lá em Columbine, próximo da escola, e foi aí que o Eric começou a estudar e a frequentar melhor a cidade, né? Eles se mudaram em julho de 1993 pra lá. Eles moraram, na verdade, os 3 primeiros anos numa área chamada Lillington, e nesse tempo estima-se que foi logo assim quando o Eric se mudou pra essa região que ele tenha conhecido o Dylan, que é o outro autor do crime, mas a gente vai deixar pra falar sobre ele depois. E depois, né, que a gente consegue saber que em 1996 a família acabou comprando uma casa que ficava ao sul da Columbine High School, e aí sim ele começa a estudar lá. Quando a gente pensa no Eric, né, até se a gente for ver as fotos dele, as coisas que a gente lê sobre ele, a gente percebe, assim, que ele tem um perfil muito claro, assim, como uma pessoa meio arrogante, né, me passa, assim, essa vibe, assim, de que ele deveria ser aquele tipo de adolescente que tava sempre com uma resposta na ponta da língua, que queria se pagar de rebelde, por aí vai, tanto que os dois tinham apelidos, e o apelido do Eric era como Reb, que era tanto o mascote da escola de Columbine, mas também era a subtração da palavra rebel, que significa rebelde em inglês. Por quê, né? Porque ele sempre tava querendo bancar o rebeldão, né? Ele bebia, ele fumava, inclusive ele fumava maconha, ele sempre tava sendo convidado pra festas, então por mais que ele fosse muito nerdzão, porque ele era muito aplicado aos estudos, ele tirava notas excelentes, apesar dele ter esse perfil, assim, de nerd, ele fazia sucesso com as garotas, ele era convidado pras festas, ele era muito mais comunicativo do que o Dylan, por exemplo, e inclusive ele gostava sempre de estar andando aos moldes da moda, podemos dizer assim. Sim. Ele sempre tava com o cabelinho na régua, ele sempre tava tentando não transparecer as inseguranças que ele tinha, é isso que eu sinto, que ele tentava disfarçar que ele não era inseguro. E outra coisa é que o Eric, ele recebeu uma proposta porque ele era muito assim, inteligente, ele foi, acho que entrou para uma lista de alunos que tinham, não sei se é uma superdotação, mas que tinham uns alunos destaques do estado, então, tipo, ele era um aluno considerado inteligentíssimo, e ele fazia muito esse perfil de aluno inteligente, mas que ele fugia um pouco desse padrão, porque ele tinha essa questão de fumar, de parecer descolado, ele disse que ele bebia muito. Os dois bebiam pra caramba, né? Sim, então era uma coisa que o Eric era
o descolado, assim, tanto que foi ele que conseguiu um par pra festa, é isso, Marisa? Não, o Dylan conseguiu antes dele, ele ficou puto por causa disso, porque era o Dylan. Daí ele teve que fazer o maior trampo pra ele conseguir um par pra festa, daí ele ficou meio puto por causa disso, depois que ele consegue. Ah, ok. Então, qual é a próxima? Além disso, né, como eu disse, ele tinha insegurança, assim, e a gente percebe, né, principalmente depois quando os dois começam a escrever diários, que eles começam a falar melhor sobre os sentimentos dele, que o Eric tinha várias inseguranças e que ele tinha um problema seríssimo em relação à rejeição. Ele não aceitava se sentir rejeitado ou se sentir fracassado perante as outras pessoas, e uma das maneiras que ele tinha de não transparecer isso era manter essa pose de durão, de descolado e por aí vai, mas ele tinha sérios problemas, assim, tipo, com a aprovação das pessoas que estavam ao redor dele, principalmente se de certa forma essa rejeição e essa desaprovação viesse por parte de uma garota, isso era uma coisa que deixava ele mais mal ainda, né? E a gente percebe muito isso no diário que ele escreveu. Na verdade, eles começam a escrever diário depois que eles fazem meio que o primeiro problema deles com a lei, mas a gente já vai chegar lá, né? Mas eu já vou adiantar essa parte do diário. Depois que toda essa tragédia aconteceu, alguns psicólogos tiveram acesso aos diários que tanto Eric quanto o Dylan escreveram, e no diário do Eric, de acordo com alguns psicólogos que fizeram a análise, o Eric provavelmente tinha um perfil muito claro de um psicopata, de acordo com as coisas que ele escrevia, por aí vai, né? Porque é possível nesses diários perceber que ele tinha muita raiva, ele tinha muito rancor. Dá pra perceber também o sentimento de rejeição que eu disse antes, muito claramente, né? Tanto que tem uma parte do diário que ele menciona, né, que ele queria que as pessoas pagassem pelo mal que elas fizeram pra ele, e ele também chega a mencionar em um momento do diário que ele era uma máquina de matar outras pessoas. E pra completar, assim, com chave de bosta, ele costumava também desenhar vários símbolos nazistas no diário dele. Então a gente percebe, assim, um pouco de como que era a mente dele, como que ele pensava. E isso era muito diferente do Dylan. O Dylan já era bem diferente, vamos dizer assim, desse ponto, se a gente for analisar o diário dele e ver a personalidade dele. Eric era um racistinha filha da puta. Desculpa falar, mas dois. Era isso. Mas dois. Ele era bem mais. E era engraçado barra trágico, assim, porque, tipo, você pega a quantidade de raiva que ele tinha, que ele, tipo, tinha alguns escritos dele que ele queria agredir pessoas na rua, porque, tipo, olhou torto pra ele, assim, tipo, era esse o nível de, tipo, raiva e controle emocional dele. Ele queria, tipo, matar pessoas porque olharam torto, matar pessoas porque, tipo, encostaram nele de um jeito diferente, tipo, bateram nele, sabe, tipo, bater não de um jeito, tipo, dar um encostão, sabe, ele odiava todo mundo do futebol, ele tinha muita raiva reprimida, assim, muita raiva, era absurdo. Sim, tanto que, se não me engano, nessa parte que ele fala que ele queria que as pessoas pagassem pelo que elas tivessem feito com ele e tal, é em relação a uma festa. Que não era o baile da escola, era uma festa que tava acontecendo. Só que sabe aquele tipo de festa que você não precisa ser convidado, é só você aparecer? Era esse tipo de festa. Típica festa American Pie da vida. Sim, e tipo, não convidaram ele formalmente, ele simplesmente ficou puto, daí ele foi lá no diário dele e meteu textão, assim, que era isso, tipo, as coisas assim, ele explodia por coisas mínimas. A gente sabe também que ele chegou a fazer tratamento psiquiátrico, ele chegou a tomar alguns antidepressivos, só que, bom, pelo jeito não foram, tipo, suficientes também, né, a gente também não tem noção, assim, se ele, sei lá, se ele recebeu essa receita e se ele tomou corretamente, né, são coisas que a gente não vai saber. E ele não tomava a receita corretamente. Tipo. Claro que não. Uhum. O Dylan, pelo que eu sei, ele, no dia da morte dele, olharam, fizeram o toxicológico e ele estava tomando os remédios certinhos. Mas o Eric era, tipo, claramente ele não gostava, ele não queria falar com um psicólogo, era, tipo, uma coisa totalmente diferente do Dylan, perdão. Então, vamos falar um pouco sobre o Dylan? Exatamente, né? O Dylan Klebold nasceu no dia 11 de setembro de 1981. Se a gente for ver no quesito de personalidade, ele era bem diferente do Eric, né? Mas ele nasceu em Lakewood, que fica no Colorado. Ele era filho do Thomas Klebold e da mãe dele, que era a Susan Klebold. A família dele era bem normal, se a gente for parar pra pensar. Eles frequentavam bastante a igreja luterana e os pais dele eram considerados pacifistas. Então, assim, era uma família bem comum, uma família bem tradicional, assim, que ele nasceu sem grandes problemas, né? É isso que a gente percebe, pelo menos quando a gente lê, assim, sobre a família do Dylan, por aí vai. E agora a gente vai pra uma das grandes diferenças que a gente tem de
quase todos os nossos queridos que estiveram no podcast, que já tiveram um podcast a respeito, eles tinham famílias estruturadas. Tipo, eles não vinham de famílias super mega desestruturadas, não. Eles vinham de famílias super bem estruturadas, o qual os pais tinham bons empregos, o qual eles tinham uma boa colocação no mercado de trabalho. Só, assim, acho que a família do Eric, eles eram um pouco mais rígidos, acho que porque eles percebiam que o filho dele, assim, não queria nada com a vida, tanto que acho que chega um momento, assim, que é bem um momento, assim, que era pra ele fazer a inscrição da faculdade, o Eric vira e fala que ele não queria fazer faculdade, não sei o quê, mas era porque ele já tinha planejado o massacre, né, mas isso era uma coisa que deixava os pais dele meio nervosos, assim, mas a gente percebe que era um nervoso porque eles queriam o melhor pro filho dele, né. Sim, e também tinha toda aquela coisa do pai dele ser ex-militar, né, não deve ser tranquilo. É, com certeza, isso influencia muito. A rigidez militar devia rolar e ele não devia gostar muito disso. Com certeza. Mas voltando ao Dylan, né, a gente percebe que no caso dele ele vivia assim, numa família bem normal. E assim como o Eric, ele também tinha um apelido que era Vodka. Por que era Vodka? Porque ele bebia pra caramba. Ele era tipo o enxugador das festas. Sim, exatamente. Se eu não me engano, pelo que se sabe, ele ganhou esse apelido Vodka depois que ele virou uma garrafa de vodka, assim, virou mesmo, assim, vira. Então, só pra vocês terem uma noção. Ele é aquele cara, aquele meme do YouTube lá do cara virando a vodka em 15 segundos, tá ligado? É, exatamente, assim. Então, tipo assim, os dois já deviam estar indo no Alcoólatras Anônimos, assim. Mas, assim como o Eric, o Dylan também era considerado muito inteligente, muito, só que ele não era nem um pouco descolado, daí sim era aquele típico esquisitão. Ele se considerava muito esquisito, ele se considerava muito desajeitado, ele era muito alto e muito magricelo. Eu acho que ele tinha 1,90 m, alguma coisa assim. Então ele se sentia super desconfortável em relação à aparência dele. E a gente percebe, né, a gente comentou isso no nosso podcast sobre Suzano, que a gente percebe que nesses casos de massacre que acontecem em duplas, sempre tem alguém que é mais submisso. E esse era o Dylan. E também exatamente. O Dylan era aquela pessoa introspectiva, não falava muito, ele era muito quieto, porque é muito estranho, né? Porque eles eram personalidades muito distintas, assim. O Eric era aquela personalidade, tipo, expansiva, que queria falar com todo mundo, que queria ser o descolado, e o Dylan era aquele bem na dele, não queria falar com muita gente. E como é que se deu essa amizade, Marisa? Bom, a gente percebe, assim, principalmente se a gente for ver os vídeos que eles faziam, porque eles gravavam vários vídeos, assim, como se fosse filminho, a gente percebe, assim, que o Dylan, a todo custo, meio que tentava buscar a aprovação do Eric, assim, até por esses vídeos, assim, tipo, dá pra ver que eles estão gravando, assim, aí o Dylan fala alguma coisa dele, olha, assim, pro Eric, assim, pra ver, tipo, acho que ele tentava captar a reação do Eric pra ver se ele tava fazendo certo. Isso, um sinal de aprovação, né? É, sinal de aprovação a todo custo, então a gente percebe, assim, que a amizade deles meio que funcionava assim, sabe? Ele tentava buscar, ele ia na onda do Eric, tanto que até no massacre, acho que vocês vão perceber isso em si. Então, tipo assim, a gente percebe, assim, que ele era muito inseguro e como o Eric parecia, assim, essa segurança, essas atitudes que ele tinha, o Dylan meio que tentava ir na onda dele, meio que copiar um pouco do jeito que ele era, por aí vai, né? E enquanto o Eric era um menino todo raivoso, escrevia coisas, suásticas nazistas, o Dylan era aquela pessoa mais amável, ele escrevia sobre romance, ele queria muito ter uma namorada, sabe? Tipo, pra ele era uma coisa muito essencial, ele queria ter uma namorada, ele falava sobre isso, ele divagava sobre isso, ele claramente sofria de depressão, os pais deles chegaram a levar ele no médico, ele era uma pessoa que tomava os remédios diariamente, então os pais dele se preocupavam com isso, então ele era uma pessoa bem mais amorosa, assim, ele falava menos, Sim. Mas nos diários dele deu pra ver que essa personalidade dele era bem mais amorosa do que o Dylan. É, com certeza, tanto que, assim, realmente quando os psicólogos analisaram o diário dele, dava pra perceber que claramente ele sofria de depressão, e como o Thiago disse, ele desenhava vários corações, e eu tenho uma frase aqui do diário dele, que acho que sintetiza muito como que ele se sentia. Olha só. A minha existência é a mais miserável desde a criação da linha do tempo. Uau! O Thiago ficou até um momento de silêncio, assim, processando a frase. Eu sempre leio essa frase quando conto esse caso em live e o pessoal também fica meio tipo, caralho. Tipo, o nihilistão do rolê, tipo assim, o cara, o esquecido no tempo. Ai, desde tempos imemoriáveis ele sofre. É difícil,
E, como eu disse antes, né, com certeza, né, que nem eu disse quando a gente for entrar nos detalhes de como eles planejaram o massacre e tal, vai estar muito claro isso. Como eu disse antes, né, o Eric, ele não estava preocupado com o futuro dele, muito provavelmente porque eles já tinham planejado o massacre, eles já sabiam que eles iam morrer e por aí vai. Mas, apesar disso, o Dylan, ele estava muito empolgado com o futuro dele, né? Sim, ele tinha muitas expectativas. Ele chega a se matricular na faculdade, ele vai até a faculdade que ele tinha sido aprovado, né? Se eu não me engano, era a faculdade do Arizona, e ele tinha sido aprovado no curso de engenharia da computação. Ele chegou até a visitar a faculdade, inclusive. Sim, e ele acaba não indo. E o que isso acarreta, Marisa? Que os pais, eles ficam super enfurecidos, principalmente o pai. O pai fica bravo com isso, com essa recusa, mas é meio que ele já sabia que ia acontecer, né? Tipo, era aquela dúvida de, tipo, pra que eu vou fazer isso se daqui a 2, 3 meses eu já vou lá e cometer um crime? Ele já sabia o que ia acontecer com ele, tipo, eles não estavam bem claro pra eles isso. E além disso, eles trabalhavam no mesmo lugar também, que era uma pizzaria chamada Blackjack Pizza. E lá eles faziam um pouco de tudo, assim, tipo, bem trabalho, assim, fazia pizza, fazia as coisas, só não faziam as entregas. Exatamente, eles eram faz tudo da coisa, eram caixa, era limpeza, tinha que limpar banheiro, tinha que fazer pizza, qualquer coisa eles faziam, e eles estavam bem por isso, né, tipo, principalmente o Eric, ele dava pizza pra várias garotas, era o ponto de paquera dele, né. E foi através desse emprego também que eles conseguiram juntar uma grana, assim, pra comprar as armas, que os valores vão ser um pouco chocantes quando a gente chegar nessa parte, né, Thiago? Que você até mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp. Mas, de qualquer forma, esse emprego meio que foi uma das formas que eles conseguiram, assim, comprar as armas, né? E também que eles fortaleceram muito a amizade deles, né? Tipo, com certeza. Conseguiram ficar muito mais amigos, muito mais unidos, trocavam muitas ideias. Boa parte do planejamento também aconteceu enquanto eles estavam no trabalho, né? Mas antes, né, da gente chegar nessas partes, vamos falar um pouco sobre a vida deles na escola, o que eles faziam, como que eram as amizades, né? Na verdade, eles eram até que muito ativos na escola, né? Eles faziam várias coisas. Eles faziam parte do grupo do teatro, principalmente o Dylan, só que como ele era muito tímido, ele não apresentava as peças de teatro em si. Inclusive, tem um vídeo, vou até ver se eu não baixo esse vídeo pra colocar pra vocês lá na nossa página do Instagram pra vocês darem uma olhada, do Dylan arrumando as coisas de uma peça do teatro e ele conversando assim com a galera, assim, normal, assim, tipo, você nem imagina, parece que é amigo, assim, de todo mundo. Ele ficava mais responsável pelas mesas de som e por ajudar mais na parte dos bastidores, né? E, inclusive, é uma parte que menciona-se no livro sobre uma vez, né, semanas antes do massacre acontecer, que o Dylan tava rolando uma peça de teatro e meio que acabou... Não sei se era uma peça de teatro ou se era um show de talentos. Acho que era um show de talentos, na verdade. E o som acabou emperrando na apresentação de uma das meninas e ele foi lá e ajudou e tal pra não estragar a apresentação dela. É aquela dicotomia bem bizarra, né? Dylan é bem, digamos assim, ele salva algumas pessoas, ele chega a dizer pra algumas pessoas irem embora, então a gente vai ver que o Dylan era bem complicado, assim. Não é essa coisa de bem e o mal, assim, a dicotomia não é tão fácil. É muito esquisito, assim, o comportamento dele. Eu achei, assim, eu não consegui entender exatamente, assim, quando eu tava lendo, assim, os detalhes sobre o caso. Eu não lembro exatamente qual era o nome da menina, mas eu sei que uma das vítimas que morreu mesmo, ele ajuda ela nessa apresentação do show de talentos e depois ela é uma das vítimas dele, né? Então, pra vocês verem, né, que, tipo assim, a dualidade que tem nesse caso, né, muito, assim, bizarro se a gente for parar pra ver, né? Mas eles também participavam de outros eventos escolares, como ele assistir aos jogos de futebol que aconteciam na escola, embora eles não gostassem dos atletas, né? Eles não tinham nenhum carinho por eles. Eles basicamente gostavam dos status dos atletas, é o que me parece, pelo menos. Eles queriam ter, tipo, esse acesso a mulheres e toda essa coisa que aparece em filme norte-americano, eles queriam ter também. Columbine tem uma cultura muito forte com os atletas, né? Tanto que eles chegavam até a usar, acho que um boné especial, que era um boné branco pra simbolizar que era atleta e tal. Então eles tinham uma cultura muito forte em relação a isso. Eles também frequentavam shows, os bailes que aconteciam na escola, né? E o baile foi outra novela que aconteceu, né? Porque o Dylan meio que era o loser, né? Vamos dizer assim. E ele conseguiu um par pro baile, né?
E o Eric não tinha conseguido, e o Eric, tipo, se sentiu arrasado, ele teve que fazer mó treta pra conseguir uma menina pra ir com ele no baile. E a menina recusou. Sim, então, tipo assim, ele se sentiu arrasado, porque eu imagino na cabeça dele que ele deve ter pensado, caralho, o Dylan conseguiu e eu não. Tipo, eu sou o gostosão que fumo, que ando de carro, que tenho as garotas, e ele, o esquisitão, que é meu amigo e é todo tímido, conseguiu e eu não. E basicamente ele também queria, tipo, assim como o Dylan tinha seus sonhos românticos, o Eric também queria ter isso e sair. E é bem aquela coisa, tipo, gente, é aquela coisa da festinha norte-americana que tem rainha do baile, rei do baile. Ele queria estar lá e ele queria ser um adolescente normal. Exatamente, né? E como eu disse antes, eles produziam vários vídeos, tipo umas novelinhas, assim, bem constrangedoras, assim, né? Não sei se você chegou a ver os vídeos que eles faziam. Sim, eles estão com umas jaquetonas. Tipo, aquelas jaquetonas, eles fumando. Tipo, tem vários gifs aí, depois no final a gente vai ter que falar sobre isso, mas tem vários gifs sobre ele. Se for na internet vai ter muita coisa sobre ele, muito videozinho. Esses vídeos era pra o que eles chamavam de Rebel News Network. E, ai, gente, era um momento também que o Dylan tinha pra meio que tentar ser durão, né, ser fodão, mas não dava muito certo, né. Mas, enfim, né, depois a gente vai falar melhor sobre esses vídeos. E outra coisa que eles também faziam na escola, eles ajudavam na parte da assistência dos computadores. Os dois eram muito bons com programação e com computadores, tanto que, além deles ajudarem a manter a parte dos computadores da escola, o Eric tinha um site, né. Sim, ele tinha um site que eles administravam e, se eu não me engano, esse site era mais voltado pra jogos, né, Marisa? Começou assim. Em 1906, o Eric criou um site privado no America Online. Inicialmente, né, eles jogavam vários jogos, e um desses jogos que ele jogava era o Doom, e ele meio que criava vários mapas pra esse jogo, então ele fez esse site meio que pra hospedar esses mapas e compartilhar com os amigos dele. Só que com o passar do tempo, principalmente o Eric, assim, ele começou a usar esse site pra meio que compartilhar o ódio que tava dentro dele e tal. Então ele começou a postar vários textões lá também. Ele começou também a postar os dois, né? Eles faziam vários experimentos com bombas caseiras, eles sempre estavam testando essas bombas e eles começaram a postar os resultados dessas experiências no site. E aí eu preciso falar que essas experiências, inclusive a gente tem que fazer um podcast sobre isso, sobre um livro chamado Anarchy Cookbook, que é um livro famosíssimo, conhecido por anarquistas, que esse livro é basicamente tipo como fazer uma bomba. Explica o passo a passo de como fazer a bomba. E tem um documentário no Netflix que é sensacional, que fala sobre esse livro, e ele fala na perspectiva do cara que escreveu esse livro, porque o cara que escreveu esse livro, ele era um anarquista, ele acreditava em algumas ideias que, tipo, as bombas ajudariam a quebrar o governo e etc. E esse livro foi utilizado por diversos serial killers, por diversos homens bombas. Cara, esse livro foi, tipo, o livro das pessoas que criavam e faziam bombas. É o 5 Minutes Craft dos terroristas. Exatamente, tipo, se você vai ver, tem o Unabomber que envolve vários casos que, eu acho que até o caso de Oklahoma, que é o caso que também vai usar esse livro como base, que aparece, eu acho que no documentário do Michael Moore. Que é importante pra esse caso aqui também. Então, tipo, esse livro é essencial pra, tipo, explicar, e eles eram muito, e Eric principalmente era muito fascinado por esse livro. Só que, né, por enquanto, né, o site, tipo, tinha pouquíssimos acessos, assim, tipo, quase ninguém sabia da existência, né. Só que o que acontece é que o Dylan acaba passando esse site pra um amigo dele, que era amigo dos dois, na real, que era o Brooks Brown, que é importante pra essa história também. Só que a mãe do Brooks acaba meio que descobrindo esse site, ela olha, descobre tudo que tava lá, descobre que inclusive havia ameaças contra estudantes de Columbine, e ela acaba fazendo meio que queixas pro xerife da cidade, que na época era o Jefferson County. Meio que acaba dando problema pra eles, mas meio que acho que fica só no puxão de orelha mesmo, e depois misteriosamente esse site some, provavelmente ele tirou fora do ar. Só que esse site acabou que não foi meio que o único problema que eles iam ter com a polícia antes do massacre, né? Porque no dia 30 de janeiro de 1998, Eric e Dylan foram presos, né? Eles foram pegos no flagrante roubando ferramentas e equipamentos eletrônicos que estavam dentro de uma van. Essa van estava estacionada com a janela aberta e sobre o banco estavam esses equipamentos, e eles tentaram roubar, que ficava na cidade de Littleton, né? Que é próxima de Columbine, por aí vai. Só que eles foram presos porque, como eu disse, eles foram pegos em flagrante, né? Por que eles roubaram isso, Marisa? Qual que é o motivo? Qual que é a inspiração? Eles estavam roubando pra conseguir alguma coisa? Pra conseguir armas? Pra conseguir o quê?
tipo, basicamente por nada. É porque eles são malucos, tá ligado? Sim, mas eu fiquei na dúvida se você sabia de alguma coisa extra, mas o que eu sabia era que eles roubaram por roubar mesmo. Só que assim, principalmente o Eric, como eu disse, ele era o tipo American Psycho. Então ele era muito bom na manipulação, então ele meio que conversa com o policial, conversa com o juiz. Então eles foram meio que só sentenciados a fazer um tempo de trabalho voluntário, né? O serviço comunitário, lá eles iam ter aulas, acesso a terapia de controle da raiva, tratamentos psicológicos e por aí vai. E ele consegue manipular, tipo, todo mundo, assim, de um jeito, Eric, que inclusive eles tiraram da ficha deles, sabe? Tipo, eles não ia ter nada na ficha deles que algum dia eles tivessem feito alguma coisa. Eles conseguiram tirar da ficha, então pra vocês terem uma noção de como que o Eric, principalmente, conseguiu conversar com todo mundo. Então eles foram, inclusive, liberados desse trabalho voluntário muito antes do que eles deveriam. Muito antes do tempo. Acho que é, tipo, 2 semanas, um negócio assim. Foi bem absurdo. Porque eles tiveram meio que, tipo, um comportamento muito bom. Eles não chegavam a conversar muito com a galera, eles ficavam mais na deles. Então, por eles terem esse comportamento bom, eles foram liberados, tipo assim, muito, muito antes, né? E como eles eram um bom aluno, facilitou também. Com certeza, com certeza. Isso ajudou bastante eles. E vamos para a parte do planejamento, então, Marisa? Vamos sim. O planejamento levou em torno de 1 ano e meio. E eu sempre falo isso. Felizmente, metade das coisas que eles queriam ter feito não deu certo. Porque se tivesse tudo dado certo, meu amigo... Teria sido uma tragédia gigantesca, porque eles pensaram em tudo. Absolutamente tudo. E qual foi a grande inspiração que eles tiveram, Marisa? Foi o atentado de Oklahoma City, que foi feito pelo Timothy McVeigh, que inclusive a gente tem que fazer um podcast sobre esse caso, porque é bem louco, porque antes do 11 de setembro, esse tinha sido o maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos. Se eu não me engano, foi cerca de 138 mortos, né? Esse Timothy, basicamente, ele colocou um caminhão na frente de um prédio do governo americano e esse prédio explodiu. E foi uma explosão tão grande e afetou cerca de 300 outros prédios que estavam em volta do prédio que ele queria explodir. E deixou, assim, cerca assim, de 500 pessoas feridas, assim, foi uma tragédia muito grande. Explodiu metade do prédio, tipo, absurdo, assim. E tinha sido o maior atentado terrorista, assim, dos Estados Unidos até o 11 de setembro, tinha sido feito por um estadunidense, né, que era o Timothy, assim, mas como eu disse, a gente tem que fazer um podcast daí só sobre esse caso, inclusive digam aí se vocês querem, se vocês têm interesse, né, então eles se inspiravam muito, na verdade eles queriam superar esse atentado, eles queriam fazer mais vítimas e fazer uma tragédia mais grande ainda, né. E inclusive eles queriam fazer no mesmo dia, eles queriam fazer sim. dia 19 de abril, que foi o dia que aconteceu isso, mas eles não conseguiram, né, Marisa? Teve essa treta também, não conseguiram, porque eles também escolheram o dia que aconteceu o atentado, né, que foi no dia 20 de abril de 1999, justamente era um dia de prova, então quase ninguém ia faltar esse dia. Só se a pessoa tivesse doente, alguma coisa tivesse acontecido. Então a maioria dos alunos estavam lá, então vocês verem, eles pensaram assim, até no dia, eles escolheram um horário, eles decidiram que eles iam pra escola durante o turno do almoço, que era o turno da turma A, porque eles sabiam que daí a lanchonete, que era o alvo principal, estaria cheia de alunos, então assim, eles pensaram exatamente o dia, quais armas eles tinham que levar, onde que eles iam colocar bomba e por aí vai. A gente vai explicar melhor quando a gente for falar sobre o massacre em si. A ideia não era ser um tiroteio escolar, acabou que ficou conhecido assim porque foi o que aconteceu, mas a ideia deles é que fosse um bombardeio, mas acabou que não deu certo e virou um tiroteio escolar, né? Então, assim, a ideia deles era de fazer cerca de 2.000 vítimas, sendo elas alunos, e cerca de 150 vítimas do corpo docente, ou seja, era um número bem grande, eles queriam matar todo mundo. Eles queriam entrar pra história, basicamente. Exatamente. Era esse o objetivo. Entraram de qualquer forma, né? Sim, entraram, mas é que você fica, às vezes dá medo se tipo, alguma dessas coisas dessem certo. Se tudo tivesse dado certo, sério, vocês vão ver na hora que a gente for explicar. Porque, tipo, tentem imaginar quando a gente for explicar essa parte, né? Assim, em relação às motivações, eu acho que isso vai ser sempre uma coisa assim que eu acho que a gente nunca vai saber de fato, né? O que foi a faísca, o que foi que realmente aconteceu, por quê, assim, com 100% de certeza a gente nunca vai saber. Porém,
existem algumas teorias. E eu acho que a teoria mais forte, a mais aceita, é que a principal motivação teria sido o bullying, né? Sim, inclusive tem um livro muito legal do próprio amigo deles, o Brooks Brown. Ele tem um livro chamado No Easy Answers, tipo, não existem respostas fáceis, e esse livro é muito bom. Eu cheguei a ler só um pouquinho desse livro, não vou mentir, eu não li muita coisa sobre ele, mas ele é muito claro sobre, tipo, não existe resposta fácil, não é uma coisa que a gente vai poder chegar e dizer, tipo, cada um tem a sua versão da história, existem várias versões dessa história, tipo, a gente nunca vai saber, porque eles, até nos diários deles não tinha motivação porque eles estavam fazendo isso, sabe? Tipo, a motivação deles era muito vaga, porque eles odiavam as pessoas e etc, e existem registros, assim, de que, de fato, eles sofriam bullying na escola, assim, em relação a chamarem eles de bicha. De acordo com o próprio Brooks Brown também, eles eram bem excluídos, assim, em relação aos outros alunos, né, e eles eram chamados, assim, de perdedores, assim, com bastante frequência. E é bem louco, né, porque quando aconteceu o atentado, as pessoas tentaram falar, não, eles não sofriam bullying na escola. Só que a real é que a gente nunca vai saber, né, porque quem sabe quem sofreu bullying é a pessoa que sofreu bullying, né. Vai a partir do momento que a pessoa se sente incomodada, né? Então por isso que a gente diz que é uma coisa que a gente não vai saber e é uma resposta que não é fácil. Mas as pessoas sempre tentam achar respostas fáceis. E quando esse caso aconteceu, acontece o que sempre acontece nesses casos, né? Videogames! Eles gostavam de rock, tanto que um dos músicos que eles mais gostavam era o Marilyn Manson, e eu lembro que o Marilyn Manson ele teve que ir pra televisão falar, gente, pelo amor de Deus, parem de ser loucos, assim, não tem nada a ver com o que aconteceu, ele teve que fazer um pronunciamento, porque todo mundo decidiu jogar a culpa em cima do Marilyn Manson. E se ele quiser também, tipo, se vocês quiserem ver no Tiros do Columbine, que é o Bowling for Columbine, que é esse documentário do Michael Moore, ele entrevista o Marilyn Manson, e o Marilyn Manson fala, tipo, a gente poderia estar discutindo sobre massacres escolares, sobre venda de armas, sobre muitas coisas importantes e relevantes, e não, a gente tá explicando como, tipo, eu sou roqueiro e, tipo, toda essa minha estética estranha, acabo influenciando essas pessoas para fazerem isso, tipo, cara, não é o centro do debate, tá ligado? Tipo, esvaziaram totalmente o debate pra, sei lá, fazer o que queriam, e é, tipo, absurdo, porque, por exemplo, não, porque o Marilyn Manson fez eles quererem, tipo, fazer um assassinato, então, tipo, beleza, se você, sei lá, na TV disserem pra você comprar um carro, você vai comprar um carro, tipo... sei lá, o que eu digo, eu jogo Minecraft, eu não tenho uma picareta de diamante, eu não tenho nem casa própria. Se eu soubesse, teria construído minha casa. Não, mas é que não faz sentido, eu fico muito revoltada com esse tipo de coisa, porque eles tentaram jogar a culpa em tudo que eles gostavam, dos filmes, dos jogos, tudo, isso é uma coisa que, tipo, continua. Acontece um atentado escolar, não dá nem 5 minutos, a Record já tá falando do jogo que a pessoa jogava na televisão, entendeu? Então isso é uma coisa que me deixa brava. Não, eles jogavam Doom, é muito pesado, tipo, jogo de tiro, lá, viu? Gostavam de jogo de tiro. Não tem como não fazer um massacre escolar se você gosta de jogo de tiro, tipo, gente, isso é absurdo, sabe? Você querer a resposta fácil, e como o Bruce Brown tem um livro muito bom, não tem resposta fácil, tipo, não existe. Exatamente, né? E nesse planejamento também, durante esse um ano e meio, eles prepararam as bombas, que seriam utilizadas, que não eram poucas. Eles também conseguiram ter acesso às armas, né? Que boa parte delas, assim, foram compradas através da ajuda de uma garota que se chamava Robbie Anderson, que tinha sido par do baile do Dylan, só que, de acordo com o que ela fala, ela não sabia. Ela ajudou eles a terem acesso a essas armas legalmente, e de acordo com ela não sabia qual era o real uso dessas armas, e eles teriam dito pra ela que eles queriam caçar e tudo mais, e ela teria ajudado. Meio que dá a entender isso, sabe? Que, tipo, é pra uma coisa de caça, pra, tipo, fazer o filminho deles que eles faziam, e meio que todo mundo sabia que eles faziam esse tipo de filminho, e é meio absurdo, porque, tipo, eles compram tudo legalmente. Tipo, galera, não é que nem Suzano e Realengo, que, tipo, as pessoas têm que achar armas ilegalmente, ou tem que comprar outros equipamentos. Não, lá eles compram legalmente armas. E, tipo, assim, a gente percebe até que não eram armas, tipo, que nem a gente falou lá em Realengo e Suzano, que eles tinham uma arma que era um revólver 38. É arma fodida, né, Thiago? Que, tipo, semiautomática, quase semiautomática, sabe? Que consegue dar vários disparos, tipo, muito rápido. Vou voltar de novo pra esse documentário do Michael Moore, que é muito bom, porque ele trata todo esse caldo cultural que é os Estados Unidos, e essa coisa sobre arma, e como eles tratam esse direito sobre ter arma, que, cara, ele literalmente, o Michael Moore, ele vai num banco e ele, tipo, sai com uma arma, e ele fala, tipo, é a coisa mais bizarra, eu
entrar num banco e sair com uma arma, tá ligado? Tipo, você faz a conta num banco e você ganha uma arma. Tipo, esse é o nível. Tem Walmart, tem Kikmart, que é o... é onde vende o negócio, que é aquela a zoeira dos Simpsons, e onde o Apu trabalha é esse Kikmart, não sei muito bem. Então, tipo, meu, gente, é muito fácil conseguir arma, tipo, munição. Aqui no Brasil, no máximo, você ganha uma sanduicheira, assim. Às vezes você ganha um poupançuda da Caixa, tá ligado? Ai, quem não lembra da propaganda poupançudos da Caixa, poupançudos da Caixa, bom? Ai, peraí que eu tô passando mal. Você não sai com 38, você sai com poupançudo. Esqueci. Eu tinha um. Ai, o Brasil às vezes me dá uns certos momentos de felicidade, mas são curtos. Bom, vamos voltar aí, então. Enfim, a gente riu, mas agora a gente vai falar da tragédia mesmo, então a gente vai ficar sério mesmo. Então, vamos pro massacre. Vamos tomar uma aguinha. Túlio, coloca a música do Poupançudos da Caixa e tal. Poupançudos da Caixa, poupançudos da Caixa. Vamos falar agora do massacre, do passo a passo. Acho que a gente pode dividir meio que em 3 atos o que aconteceu. Sim. O primeiro passo, no dia 20 de abril de 1999, é que eles acordaram bem cedo. Era uma terça-feira e, como a gente disse antes, era dia de prova, então todo mundo ia estar na escola. E eles também faziam aula de boliche em alguns dias da semana. E eles, primeiro, faltaram nessa aula de boliche e eles foram direto pro trabalho deles. Onde eles fizeram meio que o último repasse de informações de como que ia funcionar a ordem dos fatores, o último cronograma. E lá nesse emprego deles, o Dylan escreveu um bilhete que dizia: faça o dia de hoje valer a pena, né? E assim que os colegas começaram a perceber que o Dylan e o Eric não tinham ido pra escola, eles já começaram a achar estranho, mas não estranho assim, eles vão fazer alguma coisa? Não, nem passava pela cabeça deles, eles achavam que eles estavam doentes, eles acharam esquisito, porque o Eric, como eu disse, era muito nerdzão, ele não perdia dia de prova, então eles começaram a achar estranho, acharam que uma coisa tinha acontecido com eles, né? Então todo mundo já tava meio preocupado. A dupla gostava muito de boliche, tanto que o Bowling for Columbine é por causa do boliche, porque o Michael Moore mostra que os dois adoravam o boliche, era uma coisa que eles gostavam e faziam bastante. Então, tipo, todo mundo meio que achou estranho, mas exatamente, né? Mas aí todo mundo tá meio preocupado porque eles faltaram praticamente a primeira metade da manhã inteira. Depois que eles saíram do trabalho, eles foram até o mercado, onde eles pegaram as últimas coisas que eles iam utilizar pras bombas, que era canos de propano. Então eles foram depois, né, às 7 horas de volta pra casa do Eric, eles foram até o porão pra terminar os últimos detalhes, né? Montar as bombas, preparar as armas. Eles também aproveitaram esse tempo pra gravar algumas fitas de áudios com o último adeus deles, né? Então eles deixaram essas fitas no porão e o Eric gravou uma outra fita com algumas reflexões dele e deixou na cozinha. Eles estavam usando roupas meio parecidas, bem aquelas roupas clássicas, assim, que a gente imagina de massacre escolar, acabou que ficou meio conhecido, né? Que eram roupas escuras, coturnos. O Dylan tava usando uma camiseta escrita Ira, enquanto o Eric tava usando uma escrita Seleção Natural, então a gente já vê. E sim, o Eric tinha muito dessa questão da seleção natural, e tanto que os dois, eles, como eu posso dizer, eles tinham esse jeito, porque eles eram conhecidos como os casacas negros, né, Marisa? Acho que tinha alguma coisa assim. Que eles eram conhecidos como os casacas negras, e esses vídeos que a Marisa falou nunca foram divulgados, esses vídeos que eles gravaram por, tipo, tá sobre sigilo de justiça, e provavelmente a gente nunca vai saber, porque eles têm muito, muito medo de que isso repercutisse e que, tipo, incentivasse a galera a continuar fazendo novos massacres. Com certeza, mas provavelmente deve ser, tipo, algum manifesto que eles deixaram, né, alguma coisa assim. Provavelmente. Como é que eu posso dizer? Não que as pessoas fazem por causa disso, mas que elas, de certa forma, pegam como inspiração, né? Tipo, no caso de Suzano, é muito claro. Até as roupas que eles escolheram, principalmente o Guilherme, a roupa que ele escolheu, era bem parecida com a que eles usaram no massacre de Columbine. Então, a gente vê isso muito claro. Mas, voltando pro caso, então o Dylan saiu com a BMW dele, o Eric saiu com o Honda deles, e dentro desse carro tinham mais explosivos que eles iam usar mais tarde, né? A primeira coisa que eles fizeram depois disso foi ir até
um parque que ficava próximo dos serviços, assim, de emergências principais da cidade, meio próximo de onde ficava o corpo de bombeiros e por aí vai. E lá eles colocaram uma bomba que deveria explodir às 11h14, né? Porque essa bomba, na real, ela ia funcionar como uma distração. Então, o objetivo deles era que essa bomba ia explodir, fazer um estrago bem grande. Então, essas pessoas que trabalhavam nos serviços de emergência, elas iam se concentrar no que estava acontecendo nessa bomba, em conter a possível destruição que ela teria feito e não estariam preocupados ou se dando conta do que estaria acontecendo no colégio. Então, a gente já começa a ver aí como eles realmente planejaram tudo, só que essa bomba não funciona. Ela deveria explodir, como eu disse antes, às 11h14, só que ela não funciona. Na verdade, ela até chega a explodir, só que ela causa apenas algumas chamas que foram controladas facilmente, assim, com um extintor. Então, a primeira parte, assim, do plano deles já não deu certo, mas eles não sabiam, eles nem tinham muita noção que essa primeira parte já não tinha dado certo, né? Então, eles deixam essa bomba lá e eles vão até a escola, cada um deles, como eu disse, em carros separados, e cada um deles estacionou em estacionamentos diferentes, né? Columbine tinha meio que 2 estacionamentos, assim, principais, que ficavam em lados opostos da escola, e eles chegam lá por volta das 11h10, e eles já estavam um pouco atrasados, assim, em relação ao horário, né? Porque eles tinham apenas 7 minutos para conseguir entrar dentro do colégio, colocar a bomba da lanchonete, né? Que essa bomba ia ser meio que a bomba principal, que ia causar o maior estrago. O que eles queriam fazer? Eles queriam que literalmente, ou eles iam botar a bomba ali, eles achavam que o teto da escola ia cair em cima de todo mundo que tava lá na lanchonete, isso? Sim, é porque eles iam colocar a bomba na lanchonete, e se essa bomba tivesse dado certo, levando em consideração a quantidade de explosivo e como eles fizeram ela teria sido capaz de fazer com que o teto da lanchonete caísse. E em cima desse teto ficava a biblioteca, que também estava lotada de gente porque era dia de prova, então a galera ia cair em cima de todo mundo e ia causar uma tragédia. E estima-se, de acordo com o que se sabe, com os cálculos feitos por profissionais, que se essa bomba tivesse dado certo, ela teria sido capaz de fazer cerca de 480 vítimas, sendo elas mortas ou feridas. Então, assim, era uma coisa, assim, muito forte. E depois disso, ainda tinha outra coisa que eles queriam fazer, né, Marisa? Sim, a gente já vai chegar lá, né, porque eles entram dentro do colégio, já estavam atrasados, a gente percebe que eles entraram lá por volta das 11h14 da manhã. De acordo com as câmeras, eles já estavam atrasados e ninguém percebe que eles estavam usando, tipo, roupas diferentes, que eles estavam com umas malas gigantescas. E além disso, nesse dia, Columbine tinha câmeras de segurança e quem cuidava delas era o zelador da escola. E justamente nesse dia, o zelador estava atrasado. Então, tipo, talvez, se ele tivesse antes, ele talvez tivesse visto na câmera, tivesse achado esquisito. Mas não tinha ninguém monitorando as câmeras nesse momento. E nesse meio tempo, eles acabam encontrando aquele amigo, o Brooks Brown. Então, o Brooks, ele até meio que se questiona por que eles não foram fazer a prova, o que eles estavam fazendo ali com essa roupa meio diferente e tal. O Eric, ele respirou fundo, disse aquilo que ele não tinha muita importância, falou que, tipo, meio que dane-se essa prova, sabe? E ele olha pro Brooks e diz que ele gosta do Brooks e que é melhor ele, tipo, dá o fora, vai pra casa e tal. E o Brooks, ele acha meio estranho aquela atitude, tipo, eles estarem com aquelas roupas, estarem daquele jeito, mas o Brooks, ele meio que, sabe, como eles eram meio psicopatinhas, eles pegam e ele pega e vai embora, ele pega e vai pra casa. Sim. Vocês vão ver que não foi, tipo, a única pessoa que eles deixaram meio que ir embora, assim, né? Tipo, sei lá, quando ele viu na televisão o que aconteceu, né? Deve ter sido muito louco. Eu acho que, se eu não me engano, ele chega a ligar pro pai do Eric ou pro do Dylan, e meio que o próprio pai liga pra polícia. Tem o lance assim, da reação dos pais deles, assim, que um deles específico me deixa um pouco revoltada, mas já chega lá. Mas enfim. Então, às 11h14, eles entram dentro da escola, vão até a lanchonete, colocam a bomba debaixo de uma das mesas, eles conversam um pouquinho, daí eles vão pro lado de fora, lá onde tava o carro de cada um deles, né? Então, a ideia era que a bomba ia explodir, ia causar um caos, e eles estavam meio que na frente das 2 saídas principais que tinham da escola, e eles tinham uma boa visão, e eles estavam com armas. Então, as pessoas que, porventura, conseguissem meio que sair e fugir pelas portas, eles estariam esperando elas lá com as armas, e eles iam atirar e matar essas pessoas também, né? E é exatamente isso. Se eles não conseguissem, digamos assim, se a pessoa não se safasse da explosão, ela ia, tipo, eles iam sair atirando, então era meio que pra matar a maior quantidade de pessoas possível, assim. Exatamente, né? Só que, tipo, vai passando o tempo, nada acontece, feijoada, e eles começam achando estranho.
E eles não tinham noção que aquela bomba do parque também não tinha dado certo, né? E eles meio que começaram a pensar, os policiais vão chegar, né? Porque, meu Deus do céu, né? Eles já estavam meio que com isso na cabeça. Não se sabe exatamente como, assim, que eles se comunicaram. Eu sei que eles conseguiam se ver nos estacionamentos e fazer, tipo, se acenar um pro outro e tal. Mas por volta das 11h18 que eles percebem, assim, que o plano principal deles já não tinha dado certo. Então eles meio que decidiram fazer o plano B, que não existia, né? Então eles meio que decidem improvisar. Exatamente. O bom plano B que eles não tinham. Tipo, eles tinham um mega plano super desenvolvido, mas não existia plano B, e aí eles tiveram que improvisar. Exatamente, né? Então eles se encontram assim, eles têm uma pequena conversa, né? E eles começam a perceber que as pessoas já estavam saindo da escola, indo pro gramado. As pessoas faziam muitos piqueniques, usavam aquela área pra fumar e por aí vai. E eles percebem assim que não tinha dado certo, então o Eric decide começar o quê? A atirar nas pessoas que estavam lá fora. E o Dylan começa a gritar. O Dylan, nesse primeiro momento, assim, até eles entrarem na biblioteca, ele não fez quase nada. Assim, se a gente for ver, ele deu um ou outro tiro, mas nesse momento ele não fez tantas coisas assim. O Eric, que protagonizou mais nessa parte, o Eric começa a atirar. E lá, no gramado, eles fazem os 2 primeiros alvos dele, que era um casal de amigos, que era a Rachel Scott e o Richard Castaldo. E a Rachel Scott é aquela que tem um filme sobre, né? Tem um filme só sobre ela. Porque ela era bem religiosa, e tanto que ele chega e pergunta se ela acreditava em Deus. Ela chega pro Eric e fala, tipo, você sabe a resposta. E ele, tipo, dá um tiro. E o outro, o Richard Castaldo, é o menino que fica tetraplégico, né? Exatamente. A Rachel, ela toma um tiro no peito e na cabeça e ela morre imediatamente, enquanto o Richard tomou um tiro no braço e no dorso e ele decidiu se fingir de morto e depois ele acabou se tornando tetraplégico por conta do tiro que ele tomou. Depois que eles atiram, né, que na verdade o Eric atira contra esse casal de amigos, outros 3 amigos, o Danny, o Lance e o Shim, eles começam a ouvir esses tiros. Só que boa parte, assim, das pessoas que estavam ouvindo esses barulhos, eles não achavam que eram tiros de verdade, eles achavam que estava rolando alguma pegadinha na escola, ou até mesmo que eles estavam gravando os vídeos que eles faziam antes, então eles não acharam que era nada sério. E esses 3 amigos acharam que era alguma pegadinha e que eles estavam brincando de paintball. Então eles vão correndo até o Eric e o Dylan pra ver o que estava acontecendo, e nisso o Danny, que era o que estava mais próximo, assim, de chegar até o Eric e o Dylan, o Eric pega a arma e atira contra ele, e o Danny toma um tiro no joelho, no peito e no abdômen, e ele morre ali mesmo, ele cai, né, eles estavam na escadaria oeste da escola, e ele morre ali mesmo na escadaria, e nisso que ele cai, por causa do tiro, o amigo dele, o Lance, meio que tenta segurar ele, e ele não percebe que ele também tinha sido baleado, né, ele tinha tomado múltiplos tiros no peito, no joelho, na perna, e ele acabou desmaiando por conta dos tiros, né, só que mesmo com os 2 amigos que já tinham morrido, o Shima ainda não tinha se tocado que os tiros eram verdadeiros, ele realmente achava que aquilo era uma brincadeira, que aquilo era tiro de paintball, e foi aí que ele percebe que ele tinha tomado um tiro de raspão no pescoço e ele desmaia, e um tempo depois ele acaba morrendo também. Eu falei, na verdade, que o Lance, ele morreu, mas na verdade quem morreu foi o Danny, e o Shima, o Lance, ele ficou gravemente ferido, mas ele consegue sobreviver. Sim, eu acho que ele é o outro que aparece no documentário do Michael Moore. Sim, exatamente. Depois disso, o Eric atira contra um grupo de 5 amigos que estavam debaixo de uma árvore na área externa da escola, e lá uma dessas pessoas foi atingida também e ela decidiu se fingir de morto, enquanto um outro que também tomou um tiro, ele conseguiu sair correndo mesmo estando ferido, e as outras 3 pessoas saíram ilesas. Bom, tava acontecendo todo esse caos na escola, poucas pessoas nesse primeiro momento tinham percebido que esses tiros eram de verdade, e por volta, assim, mais ou menos, tá, os horários são meio loucos nesse caso, tá? Esses casos de tiroteio, a gente nunca sabe qual que é o horário preciso, né? Mas meio que por volta, assim, das 11h20, os alvos, assim, que eram fáceis, eles já tinham meio que ido embora e eles iam ter que improvisar mais ainda, né? Só que tem meio que 2 pessoas, assim, que percebem que os tiros eram de verdade. E essas pessoas eram o zelador da escola e o professor William David Sanders, de 47 anos. Eles percebem que os tiros eram de verdade e o zelador, ele tenta comunicar ao vice-xerife, que era responsável pela segurança daquela região, para que ele pudesse vir para a escola ver o que estava acontecendo. E enquanto isso, o professor William tentava salvar a vida e alertar o máximo de alunos possíveis, e ele foi um grande herói nessa história. Sim, ele subiu em cima da mesa, ele alertou todo mundo que
tava acontecendo, que tava rolando isso. Ele foi até a lanchonete, que era onde estava a maioria dos alunos pra comunicar eles, né? E aí que começou a grande correria e a galera indo achar lugar pra se esconder isso tudo. Então, assim, o professor William, tipo assim, ele saiu correndo, assim, ele tentou realmente, assim, avisar todo mundo que aqueles tiros que estavam acontecendo, eles eram tiros de verdade. Tipo, ele foi uma das primeiras pessoas, assim, que percebeu, assim, que não era, tipo, uma pegadinha ou alguma coisa do tipo. Só que tinha uma outra professora, que era a professora de artes, a Patty Nilsson, que não tinha percebido que os tiros eram de verdade, né? Ela achou que... Inclusive, ela até achou que era o Eric e o Dylan mesmo, que eles estavam gravando alguns vídeos, mas como ela não tinha certeza, ela decidiu, junto com um outro aluno chamado Brian, procurar da onde que tava vindo esse barulho, porque tava atrapalhando a aula dela. E nisso que ela sai, ela dá de cara com o Eric e com o Dylan, ela percebe que eles estavam com armas, só que ela achava que era uma arma de mentira, até que o Eric dá um tiro e acerta o vidro que tava atrás dela, e ela vê o tamanho do buraco que tinha feito, e ela percebe que eram armas de verdade, e ela tenta sair correndo, e ela consegue se trancar dentro da biblioteca pra tentar pegar o telefone e chamar a polícia. Enquanto isso, o aluno que tinha ido junto com ela, ele chegou a se ferir por conta de uma bala que atingiu a ele, só que ele conseguiu sobreviver e conseguiu se esconder, e nesse meio tempo a professora Patty, ela entra na biblioteca, pega o telefone e chama a polícia. Estima-se que ela tenha chamado a polícia por volta das 11h22 da manhã, inclusive existe a gravação dessa ligação dela, né? Sim, inclusive a gente vai colocar pra vocês ouvirem um trecho. A gente vai colocar um trecho agora pra vocês ouvirem, pra vocês verem o desespero que ela tava na gravação, pra vocês terem uma noção. E é bem desesperador. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes, okay. O zelador já tinha notificado o xerife da cidade, ele chegou no estacionamento por volta das 11h24, porém ele não tinha muito preparado, não tinha SWAT. Ele não achou que era uma coisa muito séria, e ele foi só com, tipo, a arma que ele tinha mesmo do serviço. Ele foi literalmente pra ver o lugar, ele não, tipo, levou muita gente com ele não levou muito a sério, porque basicamente aquilo era uma escola modelo, meio que ele não acreditou, e aí depois que ele viu que, tipo, a encrenca era muito maior e que ele ia precisar de uma SWAT, uma equipe especializada, e aí que as coisas começam a ganhar proporção. Exatamente, né? Então, assim, por volta das 11h24, esse vice-xerife chega, né? Inclusive, o Eric e o Dylan, eles iam entrar na biblioteca, né? Pra ir atrás da professora, só que aí eles percebem que o vice-xerife tinha chegado. Então, eles vão até o estacionamento e lá eles fazem uma troca de tiros que estima-se que tenha durado cerca de 5 minutos até o xerife conseguir ir embora e chamar reforços, né? A maioria dos tiros foram feitos pelo Eric e acredita-se que o Dylan tenha efetuado apenas 5 tiros nesse primeiro momento contra o xerife, só que ele consegue sair e ir buscar a SWAT e chamar ajuda extra, que eu acho, assim, bem louco, porque, na minha opinião, a polícia demorou muito nesse caso, eu achei. Se a gente for levar em consideração que a professora Patty ter chamado a polícia por volta das 11h22 e o horário que a polícia, tipo, finalmente entra na escola, eu achei que eles demoraram, mas enfim, essa é a minha opinião. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, a mídia já estava lá, né? Sim, a mídia já estava lá e, inclusive, eles estavam fazendo uma cobertura midiática muito louca, porque, cara, a gente não pode culpar o mensageiro. Tipo, a gente nunca pode ficar culpando o mensageiro, mas às vezes a mídia tem atitudes um pouco quanto condenáveis, questionáveis. Então, pra vocês terem uma ideia do que aconteceu, teve alunos que estavam dentro da escola, o tiroteio tava rolando, a pessoa tava lá e eles estavam, tipo, falando com a pessoa, assim, o que tá acontecendo, como é que tá a escola, o que sabe, o ambiente, e aí a pessoa, não, porque eu tô aqui em tal lugar. A mídia, não fala onde você tá, porque, tipo, vai que os caras tão vendo, tipo, sabe, eles sabiam que aquilo já tava sendo televisionado, o circo midiático já tava rolando, então, tipo, foi uma coisa muito absurda, e, tipo, a cobertura da mídia foi uma coisa sem precedentes, assim. Enquanto, assim, toda essa loucura tava acontecendo, o professor William continuava rondando por toda a escola, tentando salvar o máximo de vidas possíveis, só que nisso que ele leva alguns alunos pro segundo andar da escola, ele desce a escadaria de volta, vai até um corredor e, infelizmente, ele deu de cara com o Eric e o Dylan, e o Eric rapidamente pegou a arma dele e deu um tiro que acertou nas costas e no pescoço do professor. Só que o professor, ainda por cima, ele conseguiu se arrastar até uma sala de aula onde tinha
tinha um outro professor e alguns alunos se escondendo, e lá ele ficou junto com esse pessoal, os alunos e o professor. Imagina o desespero, eles tentaram o máximo pra tentar salvar a vida do professor William, estancar o sangue. Inclusive tinha um quadro branco desses que move de lugar, e eles chegaram a pegar uma caneta e escrever que tinha uma pessoa que estava lá ferida, que precisava de ajuda, pra ver se alguém entrava por dentro da janela e levava o professor embora pra que ele fosse pro hospital. Só que infelizmente ninguém entrou, e algumas horas depois o professor acabou morrendo por conta da hemorragia dos ferimentos que ele havia sofrido. E esse quadro é bem icônico porque, tipo, tá escrito One Bleeding to Death. Uma pessoa sangrando até a morte. Então, e aí meio que você já tem uma noção do que tá acontecendo, do que tá rolando uma coisa bem... E ele foi o único professor que morreu no massacre, né, Marisa? Foi. O resto a maioria foram alunos, né? Mas aí que entra, eu acho, a parte onde acontece a maior tragédia, que é quando o Eric e o Dylan decidem entrar dentro da biblioteca, mais ou menos por volta das 11h29 da manhã. Vocês podem ver que tudo isso tá acontecendo muito rápido, né? E na biblioteca é onde aconteceu a maior tragédia e foi aonde eles fizeram a maior parte das vítimas deles, né? Então a primeira coisa que acontece é que o Eric entra na biblioteca e ele grita para que as pessoas se levantassem. E lá tinha bastante gente, tinha 52 alunos, 2 professores e 2 funcionários. E de acordo com o que se sabe, né, com que os relatos das pessoas que estavam lá e por aí vai, é que o Eric gritou para que todos os atletas se levantassem, porque eles iam pegar todas as pessoas que usavam boné branco, né? Porque como eu disse antes, né, os atletas de Columbine, eles geralmente usavam um boné branco. Só que ninguém obedece, ninguém faz o que ele pede. E quando o Eric percebe disso, ele disse que ele ia atirar e que ele ia matar todo mundo do mesmo jeito, né? E ele começa a atirar bastante, né? Ele começa meio que a atirar, ele fica bem puto com isso, na real. Aleatoriamente, assim, tipo, as pessoas, a maioria, tipo, tava escondidas, assim, debaixo das mesas da biblioteca, ele começa a atirar, e quem pegasse, pegou. Depois que isso acontece, eles meio que se dividem, cada um deles vai pra um lado da biblioteca, e o Dylan vai meio que a caminho das mesas onde ficavam os computadores, e lá ele atira e mata uma aluna de 16 anos com um tiro na cabeça e um nas costas, que se chamava Kylie Velasquez, né? Ele acaba matando ela. E depois disso ele dá um tiro na janela em direção aos alunos e à polícia, né? Que não para por aí, porque o Dylan continua e ele vai até uma mesa onde tinha 3 alunos que estavam se escondendo. O Patrick, o Daniel e o Mackay. Lá ele atira em direção aos 3 alunos. E enquanto isso, o Eric estava fazendo outras coisas, né? O Eric estava no outro lado da sala, com a espingarda dele, e ele caminhou em direção a uma fileira onde tinha algumas mesas de computadores também, e lá ele deu um único tiro que atravessou uma das mesas e acabou matando um aluno de 14 anos, que era o Steve. O tiro dele acabou acertando no pescoço e ele morreu ali mesmo. O Eric não parou por aí, ele começou a dar outros tiros contra as mesas dos computadores, e lá ele acabou ferindo uma outra aluna, que era a Casey, de 17 anos. O tiro acabou atravessando o ombro direito dela e a mão. Ele acabou também atingindo de raspão o pescoço dela e perfurando uma artéria que era, tipo, muito importante. E ela acabou meio que por conta desse tiro de raspão que acertou o pescoço dela, ela começou a respirar com dificuldade e começou a fazer barulho por conta da dor que ela tava sentindo. E nisso que ela começa a fazer esse barulho, o Eric grita pra ela parar de reclamar. Eu não tenho muito o que falar nesse caso. Ele é só maluco, sim, sabe? Ele é só psicopata, ele só queria que tudo acabasse, todo aquele sofrimento que ele tem acabar, porque ele era uma pessoa que tinha raiva sobre tudo, tipo, sei lá. Mas não parou por aí, né, porque ele vai até uma outra mesa, lá ele se abaixa, debaixo dessa mesa tinha uma aluna chamada Cassie Barnell, que tinha 17 anos, e quando ele abaixa assim, olha pra ela, ele meio que grita, achou, sabe, meio que tentando... Enfim, fazer essas coisas. Ele ficou falando várias coisas durante essa parte que ele tava na biblioteca. Sim. E nisso ele pega a arma e dá um único tiro na cabeça e ela morre ali mesmo. Só que nisso que ele dá o tiro nela, ele tava segurando a arma com uma mão só. E a arma meio que acabou voltando em direção ao rosto dele por causa da força, né, do tiro. E nisso que ela volta, ele quebra o próprio nariz. E começa a sangrar um monte. Isso vai fazer até com que eles saiam da biblioteca um pouco mais cedo, assim, do que eles realmente queriam. E ele fica meio bobo, sabe? Desnorteado. Porque deve ter sido um tapa, assim, muito forte na cara, a ponto de quebrar o nariz, né? Então, com certeza, deve ter deixado ele meio tonto. E eles continuam esse massacre. O Dylan, ele vai e ataca o Patrick
Ireland. E nisso que ele acaba ferindo o Patrick, ele vai até uma mesa onde tinha 3 jogadores que eram bem populares na escola, que era o Isaiah, de 18 anos, o Matthew, de 16, e o Craig, que era o irmão mais novo da Rachel Scott, que já tinha sido a primeira vítima deles, que também tinha 16 anos, eles estavam debaixo da mesa. E nisso que o Dylan acaba encontrando eles, ele chama o Eric, né, meio que pra ver que eles tinham achado esses 3 atletas, e eles começam a fazer várias provocações contra eles, principalmente contra o Isaiah, que era negro, então eles começam a chamar eles de diversas coisas, eles começam a fazer vários comentários racistas, e por fim, eles atiram nos 3, eles acabam matando o Isaiah e o Matthew, e já o Craig, ele também só acabou se ferindo, só que ele decidiu se jogar pra trás e se fingir de morto, né? E essa não foi a única vez que eles acabaram encontrando com um atleta. A outra vez que aconteceu deles encontrarem com um atleta foi quando eles estavam procurando nas mesas e eles acabam dando de cara justamente com um dos atletas que acredita-se que fazia bullying contra eles, que se chamava Evan, né? Ele fazia parte do time também, e o Eric acaba encontrando o Evan. Ele pensa assim, ele até debocha com ele, que ele não sabia se ele queria matar ele ou não, mas ele decide meio que poupar a vida do Evan, né? Muita gente, assim, não entende o porquê que ele fez isso, sendo que, pelo que se sabe, o Evan era uma pessoa que fazia bullying com eles, mas... Era meio que a motivação plausível, é isso que fica bem estranho. Acredita-se, assim, pelo que eu vi em alguns lugares, que ele tenha feito isso meio que causar um trauma pro resto da vida dele, assim, sabe? Tipo, que ele ia ficar meio traumatizado, assim, por conta de toda essa situação, e que ele ia ficar com isso na cabeça pro resto da vida dele. E provavelmente deve ficar, né? Não tem como dizer que não, né? Sim, e a gente tem que pensar que, digamos, essas torturas psicológicas que eles faziam contra as pessoas eram inominável, assim, eles iam lá, faziam esse tipo de tortura e as pessoas, tipo, estavam com medo porque já sabiam o que estavam rolando na escola. E também tinha uma grande questão que quando eles apareciam nas câmeras, eles sempre apontavam o dedo do meio, tipo, faziam como se fosse um showzinho à parte, né? Eles queriam aparecer. Exatamente, né? Mas não parou por aí, né? Depois que eles atiram contra esses 3 atletas, o Dylan se vira e dá um tiro em direção a uma mesa onde tinha uma outra pessoa, que era o Mark, que tinha 17 anos, e ele acaba sofrendo alguns ferimentos no ombro e na cabeça, só que ele sobrevive. E depois disso ele atira contra uma outra mesa onde tinha uma aluna chamada Lisa, de 18 anos, e o Valen, de também 18 anos, só que eles acabam apenas se ferindo também por conta dos tiros, né? Depois disso, o Dylan vira contra uma outra mesa onde ele atira contra a Lauren, que tinha 18 anos, e a Lauren acaba falecendo também. Mas ainda não tinha acabado, ainda tinha mais pessoas. Só que nisso que eles estavam fazendo esses tiros, eles também subiam por cima das mesas, né? Eles também faziam vários, assim, comentários, como o Thiago falou. E em uma dessas mesas, o Eric abaixa, ele vê 2 garotas que estavam se escondendo ali. Ele chama elas de patéticas, ele se levanta e vai até outra mesa. E lá ele dá 2 tiros, onde ele acabou ferindo a Nicole, de 16 anos, e o John, de também 16 anos. O John, ele meio que tenta fugir pra uma outra mesa, só que nisso que ele tenta fugir, o Dylan dá um chute nele, e o Eric meio que tira sarro dele ter tentado fugir. Então ele vai lá, dá um tiro e acaba matando o John. E em seguida ele vai lá e mata Kelly Fleming, de 16 anos, com um tiro nas costas. Então, tipo, gente, tá ouvindo a quantidade de tiros que a gente falou? Eles foram muito preparados, sabe? Exatamente. Cara, isso é absurdo, porque, tipo, a gente tá aqui há muito tempo falando, tipo, só de pessoas que eles mataram. Tipo, gente, eles foram muito preparados. E os ferimentos, assim, tipo, não foi uma coisa leve, né? Como a gente disse, uma das pessoas acabou ficando tetraplégica por conta dos tiros. Eram tiros, assim, em locais que a pessoa teve que ir pro hospital, assim, ficar tempo lá. Sim, e, tipo, teve várias pessoas que tiveram sequelas absurdas, tipo, pessoas que conseguiram voltar a andar por, tipo, sabe, por muita sorte. Então é muito complicado, e eles tinham... Cara, eles estavam muito armados, assim, eles foram muito, muito preparados. E eu fico, tipo, pensando, cara, como a polícia não entrou, sabe? Foi muito questionado isso na época. A polícia tentou falar, porque a gente não sabia o número de atiradores, não sei o que, a gente não sabia o que estava acontecendo. A polícia foi muito questionada em relação à ação deles nesse caso, né? Só que nisso que esses tiros está acontecendo, uma pessoa que era o John Savage, ele era amigo do Dylan, e ele meio que acaba chamando o Dylan. Ele meio que tinha a impressão que eles só queriam matar atletas. Então o John meio que chama o Dylan e
meio que conversa com ele, assim, se ele podia ir embora. Você me conhece, você é meu amigo. Ele até, tipo, pergunta pra eles o que eles estavam fazendo, e eles debocham, estamos apenas matando pessoas. Isso é absurdo. É bem psicopatia, assim, no Twitter. Exatamente. E o Joe, ele acaba meio que sendo liberado. Ele fala, levanta e vai embora. Ele levanta e realmente vai embora, né? É aquela coisa, a gente também tem que lembrar que tem muito essa questão de ser Deus nessa hora, sabe? Tipo, aquela noção de eu escolho quem vai viver ou morrer e etc. Então, tipo, isso sobe muito a cabeça e aquilo, quem conseguiu sobreviver fez tudo que foi possível, sabe? Exatamente. Ficou tipo, não, essa pessoa não deveria ter feito isso. Cara, sei lá, né? Exatamente, né? Mas depois que o John vai embora, o Eric, ele se vira e dá um tiro de espingarda em uma das mesas e acaba passando de raspão na orelha do Daniel, de 15 anos. Ele tenta meio que se defender do tiro que ele tinha tomado, ele meio que empurra uma cadeira em direção ao Eric, só que nisso que o Daniel faz isso, o Eric acaba ficando irritado, ele dá um tiro a queima-roupa na cabeça do Daniel e ele morre ali mesmo. Mas não parou ainda, porque os dois atiradores, eles vão até algumas mesas, eles atiram aleatoriamente, eles acabam atingindo a Jennifer de 17 anos e o Austin de também 17 anos, que acabam ficando feridos, e aí eles fazem a última vítima deles, que foi o Corey de 17 anos, que acabou falecendo também e foi a última vítima deles, e daí eles saem da biblioteca, principalmente porque o Eric tinha quebrado o nariz dele, e também porque de certa forma eles acabaram meio que ficando entediados, pelo que se sabe. Sim, isso é uma das paradas bizarras, porque eles começam a matar todo mundo e aí chega uma hora que eles, tipo, parece que, sei lá, não é que não era aquilo que eles queriam, mas, tipo, aquilo não deu a emoção que eles imaginavam, sabe? Eles parecem que eles ficam meio entediados, e também a questão dele ter quebrado o nariz, ele fica, tipo, meio atordoado, ele já não era uma pessoa muito sã da sua cabeça, mas que, tipo, ele tava meio confuso. Começou meio que acontecer um sangramento interno, começou a ir sangue pra dentro, então ele começou a ficar muito confuso, então às 11h35 eles saem da biblioteca, e lá eles mataram 10 pessoas, e deixaram outras 12 pessoas feridas, né? Como eu disse no começo, tinha 56 pessoas na biblioteca e 34 meio que saíram ilesas sem nenhum problema. Ao todo, foram 15 pessoas que morreram, incluindo o Eric e o Dylan, a gente já vai chegar lá, e outras 24 pessoas que ficaram feridas, né? E depois que eles saem da biblioteca, eles começam meio que caminhar pela escola. Eles também tinham levado umas outras mini bombas, assim, junto com eles jogam elas, só que a maioria também não dá certo, assim, o 5 Minutes Craft deles, assim, ainda bem que não deu certo. Ainda bem. Eles chegam, inclusive, a até olhar pra dentro de uma das salas, eles veem que tem alunos ali, só que eles não entram. E, de acordo com as câmeras, por volta das 11h46, eles vão até a lanchonete, eles meio que tentam fazer a bomba que eles colocaram lá funcionar e explodir, eles tentam dar tiro nelas. Só que não adianta, assim, a única coisa que eles conseguem fazer é causar um incêndio por conta dela, mas que também foi contido por conta daqueles chuveirinho que fica no teto, né, que são os roteadores de incêndio. Então, assim, realmente não tava dando muito certo. Eles continuam vagando um pouco pela escola depois disso, mas não dá muito certo. Eles chegam, inclusive, a voltar pra biblioteca, era ao 12h02, eles voltam à biblioteca, só que eles percebem que a maioria das pessoas que estavam ali já tinham ido embora, então só tava lá quem, infelizmente, tinha falecido, as pessoas que estavam feridas esperando por ajuda. Então, depois eles decidem voltar até a lanchonete, e de acordo com o que se sabe, por volta do 12h08, a professora Perry, ela acaba escutando eles fazerem uma contagem, 1, 2, 3, e eles dão um tiro na cabeça deles, né? Eles se matam, eles cometem suicídio. O Eric dá um tiro contra o céu da boca dele com a espingarda e o Dylan dá um tiro em si mesmo, parte esquerda da cabeça dele com a semiautomática dele TEC-9. Foi só ao 12h30 que os primeiros agentes da SWAT começaram a entrar dentro do colégio e os corpos, gente, só começaram a ser retirados às 3h30 da tarde. E, inclusive, só pra vocês saberem, o professor William, ele morreu às 3 horas da tarde, ou seja... Tipo, ele podia ter sido salvo. Exatamente, assim, por isso que a questão da polícia nesse caso, ela é muito questionada, assim, tipo, porque eles só entraram, assim, depois que meio que, tipo, tudo já tinha acabado, sabe? Por que eles, tipo, não tentaram entrar antes? Sim, depois que deu a calmaria sim, tipo, porque eles não tentaram invadir e ver o que eles conseguiam. Tipo, porque
querendo ou não, eles tinham, tipo, sei lá, pelo menos uma proteção contra balas e tal, e querendo ou não, é a SWAT, né? Eu tenho certeza, assim, que se entrasse uma galera ali, eles iam ficar um pouco assustados, não sei o que teria acontecido, né? Exatamente, e a gente vai ver daqui a pouco o que esse massacre escolar vai causar nos Estados Unidos e na rigidez das escolas americanas. E depois disso, né, outra coisa que foi muito questionada foi porque um dos alunos, né, que era o Patrick, que ele tava ferido, os policiais meio que pedem pra ele se jogar nos braços deles. Olha só, não tinha nada pra conter, se jogar da janela, né, porque ele tava ferido, só que quando ele se joga, ele acaba caindo em outro lugar e ele faz uma poça de sangue, então isso foi muito criticado também. E o menino já tava ensanguentado. Se vocês pegarem a imagem, já é bizarro, porque ele já tá meio que, tipo... Eu tô vendo em tempo real. Ele tá com o braço todo ensanguentado, com, tipo, a perna toda ensanguentada. E é absurdo, porque ele tá numa janela pulando e tem 2 policiais que claramente não vão conseguir segurar ele. Sim, então, assim, tipo, a polícia realmente foi péssima nesse caso. Não tem nem muito o que falar. Mas o que acontece depois? Vários alunos vão sofrer com problemas psicológicos, transtorno de estresse pós-traumático, várias sequelas psicológicas vão ser feitas, várias sequelas físicas vão ser feitas, vários alunos vivem até hoje com essas sequelas e muitos deles não sabem muito como dizer. Você vê nas entrevistas da época que era muito pesado, que era uma coisa de, olha, eu vi a minha amiga ser morta, os caras darem risada, sabe? Tipo, era uma coisa, e como eles eram conhecidos na escola, era uma coisa que era muito pesada para toda a comunidade acadêmica escolar. Sim, isso aconteceu e isso meio que causou alguns suicídios, porque 6 meses depois do massacre de Columbine, a mãe de uma das vítimas, ela acabou cometendo suicídio, e depois disso, outra pessoa, né, um aluno, ele acabou se suicidando também. Em maio de 2020, esse aluno foi o Greg Barnes, e ele estava no momento em que o professor William entrou dentro da sala, ele viu o trauma que deve ter ficado, né, porque eles realmente, assim, tentaram o máximo para salvar, então ele viu esse professor morrer na frente dele, e além disso, um dos sobreviventes do massacre, que foi o Austin, ele acabou falecendo também em 2019, porque ele tomava uma grande quantidade de medicamentos que foram meio que receitados pra ele por conta das sequelas, assim, que aconteceram, e ele acabou... Sim, pra conseguir suportar as dores, tipo, todos os traumas, e querendo ou não, isso causa aquela dependência de opioide é muito pesado, assim, então, uma pessoa que é dependente, ela quer ficar tomando aquilo, e por mais tempo você vai tomando, menos efeito isso vai fazendo, e você vai tentando aumentar e aumentar e aumentar, e a gente já sabe o que acontece, né, essa dependência de opioide é muito difícil. E o Austin, ele morre com apenas 37 anos, né, por conta desses remédios. E em relação aos pais, né, os pais do Eric, eles evitam ao máximo falar sobre esse assunto, né, e se sabe que enquanto a mídia estava falando sobre o massacre, né, eles perguntaram pro pai do Eric se ele estava preocupado com o que estava acontecendo na escola, e ele simplesmente disse que não, porque ele sabia que um dos atiradores era o filho dele. Então, assim, questionável, eu acho. Bem questionável. E a mãe do Dylan, a Susan Campbell, ela faz um livro muito bonito e muito emocionante chamado Acerto de Contas de uma Mãe, que ela fala sobre vários aspectos. E, tipo, eu acabei não lendo desse livro, tipo, eu vi relatos, tipo, eu vi uns TED Talks, que eu acho que ela tem um TED Talk sobre ela. Sim, ela tem várias, é bem conhecido esse TED Talk, vocês conseguem achar no YouTube legendado, inclusive. Sim, e é muito chocante, porque ela tem várias coisas que ela fala que, às vezes, ela preferia ter morrido do que o filho dela ter cometido isso. Ela teve pensamento suicida várias vezes, porque, gente, não deve ser fácil conviver com isso. Enquanto estava acontecendo o massacre, ela meio que rezava para que o filho dela morresse, porque ela sabia do que estava acontecendo, o estrago que estava acontecendo, e ela ficava rezando para que ele morresse, para que acabasse logo. Só pra vocês terem uma noção, assim, realmente deve ser muito pesado. Meu, é a mãe do cara, sabe? Você concebeu essa pessoa no mundo e... é difícil. Nossa, deve ser muito difícil, assim. E também a gente tem um livro que, tipo, não é bem... é inspirado nisso, que é o Precisamos Falar sobre o Kevin. É do ponto de vista de uma mãe que sofre sobre um massacre. É um livro feito sobre cartas. E tem o filme que é muito bom. Nossa, aquele ator que faz o Kevin é, tipo, sensacional. E trata de uma mãe que
tá sobrevivendo ao filho que cometeu um massacre. Então vocês têm que pensar que é uma coisa, tipo, muito, muito pesada. Mas agora a gente tem que falar sobre como tudo isso foi parar na mídia, como a Associação Nacional de Rifles Americanos agiu e outras consequências. Vamos lá, Marisa. Esse caso, assim, né, eu falo que depois dele já tinha acontecido um outro massacre escolar nos Estados Unidos que foi feito pela Brenda Spencer, só que se a gente for ver o massacre dela, inclusive pode ser um episódio, se vocês quiserem, é muito diferente, assim. Tem semelhanças, mas é muito diferente a maneira que ela fez. Mas isso que a gente conhece hoje como massacre escolar, que na maioria das vezes é o aluno que sofreu bullying, que entra na escola com uma arma e atira, foi meio que Columbine que inventou isso, né? Foi meio que tipo, eles fizeram um manual, vamos dizer assim, né? E que infelizmente outras pessoas aplicaram em outros crimes, assim. Então meio que isso acabou se tornando meio que conhecido por causa de Columbine. O mass shooting foi meio que, não foi criado por eles, mas foram eles que... explodiu por causa deles, vamos dizer assim. As pessoas começaram a falar mais sobre isso por causa deles. Inclusive a palavra bullying, ela começou a ser mais utilizada depois desse massacre. Não era uma coisa assim que as pessoas falavam muito na época, né? Foi por causa desse massacre que as escolas dos Estados Unidos têm hoje em dia vários treinamentos de emergência para caso isso aconteça, né? Isso era um tipo de coisa que não existia e hoje em dia nas escolas eles têm esse tipo de treinamento, mas a gente percebe que por mais que eles tenham refletido em relação a isso, deles prepararem os alunos, eles não refletem muito na questão das armas, né? Sim, inclusive, para vocês terem uma ideia, gente, como é bizarro, a Associação Nacional dos Rifles Americanos, 10 dias depois do massacre, os caras foram lá e fizeram um palanque pró-arma, sabe? Então, tipo, isso é absurdo, o direito à arma nos Estados Unidos é uma coisa bem questionável, eles se defendem por uma emenda que tem na Constituição deles, então é muito difícil, o lobby armamentista é muito grande nos Estados Unidos, e também a gente vai algumas consequências do massacre, digamos, depois do massacre, o rigor de sala de aula aumentou muito, começou a ter aqueles detectores de metais, toda aquela coisa de filme norte-americano, sabe, de detector de metal, da galera fazer revista, no filme do Michael Moore, pra de novo falar sobre o filme, porque eu achei, o filme é muito bom, assistam, eles mostram que teve um aluno que ele foi suspenso por 10 dias porque ele levou um cortador de unha pra sala de aula e, tipo, era considerado perigoso. Outro aluno foi suspenso por apontar um pedaço de frango para um professor. E outro aluno só foi suspenso porque, tipo, ele pintou o cabelo azul e é isso. E teve um que foi bizarro, que ele foi suspenso porque ele vestiu uma roupa escocesa, sabe? Então, a questão do próprio rigor ficou muito maior e deve ter sido muito mais difícil ser adolescente, né, Marisa? Com certeza, né? E a gente vê outros reflexos do massacre através de filmes, músicas e séries que fizeram várias menções a esse acontecimento, né? Uma das menções que acho que é a mais conhecida na primeira temporada de American Horror Story, que é a temporada do Murder House, que tem um personagem que ele foi meio que inspirado nos dois, que é o Tate, né? Sempre comentam, porque nessa série eles reproduzem a cena da biblioteca, porque a parte da biblioteca especificamente foi a que ficou mais conhecida, e a gente vê referência na série, e tem alguns outros filmes, tem o filme Elefante, eu já assisti também. É bem, assim, pesado, ele foi baseado também em Columbine, a gente vê sobre... meio que do ponto de vista dos alunos, assim, a questão da escola, assim, fica outra recomendação de filme. E também tem a outra clássica também, que é a música do Foster the People, Pump It Up the Kids, que ficou bem conhecida, algumas pessoas não sabem que essa música... É que essa música ficou bem famosinha, né, mas algumas pessoas não sabem que ela fala sobre o massacre de Columbine, mas acho que é uma das maiores inspirações dela. Eu sei que, inclusive, um dos atiradores de Suzano, ele ficava assoviando essa música constantemente, só pra vocês terem uma noção. Então, Marisa, vamos pros momentos 5 centavos? Vamos lá. Momento 5 centavos! 5 centavos! Então, Marisa, o que você acha incrível, bizarro, estranhíssimo nesse caso? O que te afeta? O que te dói? Abra o coração. Ai, eu nem sei o que dizer, sabe? Depois de ter falado tudo isso, pra falar a verdade. Porque esse caso, ele tomou meio que proporções, assim, meio que inimagináveis, sabe? Eu, como vocês sabem, né, eu tenho meu perfil no TikTok, eu já fiz vídeos sobre Columbine, eu sempre tô falando desse caso por lá, que as pessoas pedem pra ver, e eu fico muito chocada, assim, me dói
ver a quantidade de fã-clube que existe, a quantidade de pessoas que romantizam esse caso, até mesmo assim de meninas que ficam falando assim, ai, mas eles eram tão bonitos, tipo, foda-se. E assim, tem muito fã-clube mesmo, assim, pessoas que romantizam esse caso, e é isso assim que mexe comigo. Eu acho muito bizarro porque tem a foto deles quando eles estão, tipo, caídos e mortos, e tem, tipo, gente fazendo desenho, e daí escrevendo que eles... Tatuagem, eu já vi tatuagem na bunda, inclusive, dessa foto. Então... E eu lembro até hoje que eu fui numa festa de Halloween, numa balada, e tinha 2 meninos fantasiados de Eric e de Dylan, pra vocês terem uma noção. E quando eu vi isso, eu pensei, não é possível que vão deixar entrar, tudo bem que nem todo mundo é obrigado a conhecer. É a referência. Mas eu pensei, tipo, mano, não é possível. Deixaram entrar, os caras foram lá e estavam até com a arminha, assim, falsa, sabe? E eu achei um absurdo, assim, tipo, a pessoa simplesmente escolher isso pra fazer uma fantasia, sabe? E tem bastante, se vocês forem, assim, procurar por tatuagem que a galera faz, fã-clube, fantasia, tem muita coisa. Quanto eles são heróis e etc. É. Eu acho extremamente complicado, eu acho isso bem bizarro, e eu acho bizarro pessoas jovens, tipo, cara, tem muita gente que, sei lá, vivenciou isso é horrível e bizarro, eu não sei como descrever esse tipo de pessoa. E agora eu vou falar algumas coisas que me chocaram. Para vocês terem uma ideia, sabe quanto custou cada bala que o Dylan e o Eric atiraram? Custaram 17 centavos de dólar. Pra você ter uma noção como é barato e como é ridiculamente barato. Porque não é só barato, tá ligado? Cara, 17 centavos de dólar. Quantas balas? Você tem a quantidade de munição, mas eu acho que foram quase 900 balas que eles usaram no total, né, Marisa? Foi bastante, foi. É um valor absurdo, e eu quero terminar, acho que esse não vai ter nenhum momento de recomendação, porque a gente já tá, tipo, muito estourado no tempo, mas... O Eric e o Dylan, eles queriam fazer o 11 de setembro antes do 11 de setembro. O Eric e o Dylan, eles tinham a ideia de fazer o 11 de setembro antes do 11 de setembro. O que era isso? Eles tinham a ideia que eles iam fazer, explodir tudo aquilo, ia estar tipo um caos, eles iam pegar, atirar na galera, e eles iam sair, também eles iam continuar o tiroteio, e eles iam sequestrar um avião e fazer ele cair no meio de Nova York. Sim, estava no plano deles. Descobriram isso e, tipo, isso é absurdo, assim. Você fica, oi... Se eles não conseguiram fazer uma bomba, eles não iam conseguir sequestrar um avião. Vamos lá, né, galera? Que é bizarro, porque, tipo, gente, 2, 3 anos antes do 11 de setembro, tá ligado? Tipo, só bizarro pensar que 2 adolescentes pensaram nisso. Não que pensar e fazer seja uma coisa, mas é só bizarro. E eu acho que é isso, Marisa? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de marcar a gente quando vocês forem ouvir, de compartilhar com os amigos, dar 5 estrelas caso vocês ouçam esse episódio pelo Apple Store. E é isso, e até semana que vem. Isso, não esquece de seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Spotify, em todos os agregadores possíveis. Eu acho que é isso, até semana que vem e se cuidem.